Sejam bem-vindos e bem-vindas neste nosso encontro de hoje, aqui com a querida Fernanda Lusquiavo, atualmente Fernanda Lusquiavo Noni. A Fernanda foi minha aluna na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, em 1988, no segundo e 89. terceiro anos do ensino médio, tá? E ela, durante aquele período, já era grande leitora e participou em várias atividades teatrais, que depois ela vai contar para vocês aqui um pouco. Na sala de aula, ela já mostrava, né, que ela era uma grande leitora, pois além dos livros que nós indicávamos para leitura, que não eram poucos, né, ela já lia além dos nossos pedidos. E ela lia coisas assim que vocês nem acreditam para a idade dela, como ela lia coisas muito mais difíceis do que aqueles que o pessoal lia. Mas ela lia com muito prazer, né? Era interessante que sempre com aquele sorriso nos lábios, o brilho nos olhos, quando se falava de leitura. Era impressionante como isso já ficava muito claro. E, consequentemente, nas aulas de redação, os textos dela eram ótimos, né? E dentre os colegas dela, tinha, dentre vários, que depois ela vai citar aqui, mas tinha também a Gabriela Flores, da banda Tangos, que muitos de vocês com certeza já conhecem, e nós sempre estamos vendo e colocando até no nosso Facebook algumas coisas que acontecem em relação à Gabriela, né? Mas por que eu estou contando da Gabriela? Porque o resto ela vai contar depois, tanto da Gabriela como dos colegas. Mas é que ela estudou com a Gabriela desde o primeiro ano do ensino fundamental no SESI e foi em frente até terminar também o curso de Direito na FAD, de Sorocaba. Quer dizer, acredite se quiser, e tem uma amizade grande até hoje. Então, formada pelo curso de Direito e com, como ela diz, um exame da OAB garantido, porque ela passou, né? Ela trabalhou no TRT de Campinas, né? Trabalho regional, né? É, é, Tribunal Regional do Tribu- Trabalho. é, Tribunal Regional de Trabalho, exatamente. E ela trabalhou de Campinas, depois ela passou pelas Juntas de Conciliação e Julgamento de Piedade, Sorocaba, Paulínia, Santa Bárbara do Oeste, Salto, e agora ela está no TRT 15, né? Que é isso, né? Que é o de Sorocaba, Isso, né? isso. O TRT 15. Abrange Sorocaba, na verdade, abrange todo o interior do estado de São Paulo, né? E tirando a Baixada Santista, né? Mas todo o interior Entendi. pertence à 15ª região e a sede fica em Campinas. É a sede, fica lá, entendi. Mas você trabalha aqui mesmo? Não, lá. Você trabalha lá, entendi. E desde É, 2010 você está trabalhando lá, então. Entendi. exato, Desde exato. 2010. E ela atualmente é a assessora da desembargadora Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira. Bom, mas tudo isso daí quem vai contar depois é a Fernanda, né? Estou só dando um aquecimento, né? Mas, Fernanda, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e, se Deus quiser, né? Nós estaremos também logo, logo também juntos, pessoalmente, porque faz tempo que nós não nos íamos, né? Quantos anos será, Fernanda? Bastante. Bom, A tirando última vez, um logicamente, foi breve na encontro. prefeitura, na medalha lá. Exato, Nossa, foi um Na Câmara, prazer enorme. que foi uma alegria muito grande vê-lo receber aquela homenagem tão merecida, mas A Câmara Municipal. realmente Foi, eu mas acho antes, que né? Isso foi agora, né? Faz antes, pouco tempo. Mas antes exato, acho que disso, antes realmente quantos anos nós ficamos sem nos ver? passagem. Nossa, não faço nem ideia. Acho que de passagem algum encontro casual, assim, É, saindo de supermercados, mas é, eu acho que desde a formatura, depois nunca mais mas de 30 das anos, quer festividades lá da dizer, formatura, né? é. Bom, Fernanda, eu vou deixar que você agora conte, mas você tem que contar desde o começo. Onde você nasceu? Tá.
E aí você Nasci aqui em conta um pouquinho Sorocaba. dessa sua formação escolar, onde foi, as influências que você recebeu, tá? Quero saber. Vamos lá, Tá, agora eu vou ouvir. tá bom, vamos lá. Nasci aqui em Sorocaba mesmo. Sou da Vila Santana, digamos assim, adjacências, digamos, né? Sou da Vila Gabriel. Mas meu pai, ele era funileiro, pintor de carros, né? E só que nas horas vagas ele era pintor de quadros, autodidata e um leitor voraz também. Eu só me lembro do meu pai, se ele não estava trabalhando na funilaria, ele estava na loja da minha mãe ajudando ela, que ela tinha uma loja de Loja roupas do que sua mãe tinha? e de roupas. De roupas. Na Vila Santana É, também? a, ali na Vila Gabriel, né? Ali, adjacências, digamos, Sim. tudo pertinho ali, né? E então, assim, eu tenho essa lembrança muito forte do meu pai sempre lendo, e a minha mãe, então, era essa figura aí, batalhadora, de vendedora de roupas de porta em porta, quando jovem, e depois, quando ela se casou, e aí tinha a lojinha em casa mesmo, daí as coisas foram melhorando, meu pai construiu um sobrado, e a parte de baixo daí ficou na frente a loja dela de roupas e no fundo é uma casa de esquina, no fundo a oficina do meu pai. E eu tenho mais dois irmãos, eu sou a mais velha. E, bom, então falando um pouco da minha formação escolar, né? Eu estudei no SESI ali. Bom, antes disso, a pré-escola eu contei, né? Para a A escola. pré-escola foi ali na Vila Santana, perto ali do SESI mesmo, e perto do Veritas também, né? Tem uma escolinha municipal ali, que eu, que Na eu frente fiz da a minha fábrica de pré-escola ali. macarrão. Era lá. Tinha piscina aquela escolinha, era muito Lembro. chique. Chique. Era muito gostosa. Eu tenho uma lembrança forte daquela escolinha, engraçado, né? Desde criança eu sempre gostei do ambiente Todos falavam muito da bem de lá. escola. É, eu me lembro das professoras, eu me lembro da professora Leonie. Interessante, né? A gente, mesmo pequena, eu guardo uma lembrança forte ali do parquinho, das atividades e tudo. É, Depois, então, eu fui para o SESI 006 ali na Júlio Ribeiro, pertinho também, né? Na Vila Santana. E fiz lá do primeiro ao oitavo ano, que era oitava série, né? Oitava Primeira e série. oitava série. É. Como eu já contei para o senhor, junto com a minha querida Gabi, né? Gabriela Mariana Flores. Gabi. Juntas esses anos todos, né? Tirando, a gente sempre fala, né? Tirando na oitava série, separaram a gente, ficamos em salas diferentes. As Até a mesma salas sala, diferentes só. a- só na oitava série que foi em salas diferentes. De resto, sempre na mesma sala. E então, de lá do SESI, ah, a ideia era fazer o colegial, né? E surgiu a oportunidade de fazer a gente chamava de vestibulinho, né? Tem um Para o Getúlio, vestibulinho, tinha um vestibulinho para entrar. né? É, É. era um E exame de aí admissão, é. um exame de admissão. E aí nós fizemos, passamos para o colegial Entendi. diurno, né? Agora você já lia uns livros, pelo jeito, muito É bons. E o seu verdade, pai, que também motivava essas compras, eles muito, muito. assinavam algum livro? Alguma? Meu pai assinava. Meu pai sempre foi muito de colecionar fascículos. Eu Sim. tenho livros aqui guardados, coleções guardadas, que eu até mandei reencadernar
de fascículos que ele comprou na juventude. Então, tinha assim, eu posso citar, por exemplo, Universo e Humanidade, que eram tipo mini enciclopédias, assim, que tinham imagens belíssimas que eu ficava folheando lá, menina, sei lá, com cinco, nem Uhum. sabia ler, e eu ficava folheando e vendo aquelas imagens. É, e sobre pintura de grandes pintores, de óperas e tudo mais. Naquela época tinha E, ao aquele mesmo tempo, Clube do Livro, né? Que tinha naquela época. Clube do Livro, chamava Círculo do Livro, na Clube do verdade. Livro. É, Esse vocês Círculo do assinavam. Livro. Meu pai assinava o Círculo do Livro e, assim, dinheiro era curto, né? Então a gente comprava um livro a cada, né? 2 meses. Mas eu me lembro que vinha a revistinha e eu ficava ansiosa para receber a revistinha, porque a revista vinha com aquelas capas maravilhosas, aqueles Sim. livros maravilhosos, né? Eu ia circulando tudo. Então, assim, quando eu ia e fazia contas ainda, né? Chegava, sei lá, a quantos mil cruzeiros, não lembro qual era a moeda da época, né? Mas eu sempre queria comprar muitos livros. Aí ele falava: Não, tá bom, esse mês a gente vai comprar um. Escolha desses 500 que você escolheu, que você está querendo, você escolha um. E qual E foi eu o tenho livro aqui ainda. significativo dessa época que você lembra? Algum livro significativo que se lembra que você leu e valeu a pena? Eu posso dizer para o senhor que foram muitos. Na época, eu até não havia. Foi pensando nessa conversa com o senhor que eu me recordei que eu conheci Carlos Drummond de Andrade e Cora Coralina. Nessa época eu me aproximei mais da poesia. Até então, o que sempre me chamou mais atenção é ficção em prosa, né? Sei, E, mas, por incrível que pareça, nessa época, ainda no SESI, foi já me chamava a atenção questões sociais. Eu sempre tive essa. Talvez por uma questão também familiar, meu pai contava coisas do avô que tinha tendências anarquistas e coisas de dos italianinhos imigrantes, né? Que a gente nem faz ideia de qual era realmente o pensamento deles, mas eu achava muito interessante. E um livro que me chamou a atenção na época foi Casagrande Senzala. quantos anos você tinha? Foi acho que na série, oitava série, acho que 12, 13, 12, 13 13 anos. Que anos. loucura! Cada grande senzala. É. Eu era metida besta, né? Tá aqui, eu tô Hum, olhando pro Casagrande Senzala, tá aqui o, o livro que eu tenho desde aquela época. sei. E foi muito engraçado que eu levava para a escola, para ler na escola, no intervalo e tal, né? Aí eu me lembro que a professora de geografia ficou encantada com aquilo, né? Do que essa menina está lendo esse livro, né? Um livro que hoje em dia a gente sabe que tem outros contextos, né? A revisão sobre a sociologia já evoluiu bastante, mas é um livro considerado um Significativo. divisor de águas, né? Importante. E aí ela chegou e falou: Nossa, você está lendo isso, né? Aí ela me propôs, né? Você termina esse livro que eu vou fazer uma prova oral para você. Que eu quero saber o que você. Eu não sei o que. Até hoje eu não sei o que eu entendi desse livro na época, mas eu tirei 10 naquele bimestre. Olha só, valeu a pena, né? E aí no colegial Valeu a você foi pena. aluna minha no segundo e terceiro. No primeiro ano você foi aluna de quem? Da Celina, Da professora Celina, Celina. português. Isso. É, Português e inglês, eu acho que ela Isso, dava as ela duas dava matérias português e lá, inglês também. né? É, É, e aí acho que ela continuou sendo nossa professora de inglês, e aí a minha memória falha um pouquinho, mas eu acho que ela continuou sendo nossa professora de inglês, e o senhor veio nos dar aula de português português, no segundo e no terceiro ano. entendi. E aí, o que vocês fizeram durante esse período? Antes disso, você não teve atividade teatral nenhuma? E eu não. Não, O que nem eu com posso poemas. dizer, Nem com poemas? não. Não. E aí, no Assim, segundo no ano, você teve. SESI, O que vocês fizeram no segundo ano?
nesse contexto? Então, você está falando, eu tô me lembrando aqui uma coisa, assim, no SESI a gente não tinha apresentação e nenhuma, assim, mais específico de teatro, mas a gente fazia jograis, fazia coisinhas assim que a Legal. gente apresentava, né? Apresentava nas datas importantes, Poemas, no então. SESI. É, Entendi. poemas. Aí depois só no colegial mesmo, então, de quinta Depois só idade. no colegial mesmo. Entendi. É, o que eu esqueci de comentar é que o meu pai, ele foi, na juventude, ator e diretor de teatro amador no Clube Atlético Santana, Sei. ali na Vila Santana. E tem fotos muito bacanas dele na época, acho que anos 5, que meu pai, ele é de 1940, 1936. Então, isso tudo aconteceu nos anos 50, 60, né? O nome dele é Era, Jorge e Loschiavo. Jorge Loschiavo, é. E então, assim, essa questão do teatro, da, da atuação, do cinema, sempre foi muito importante em casa. A gente sempre teve um olhar assim muito diferenciado mesmo, por influência dele. Eu me lembro, ele era noveleiro, Ele era era o super quê? noveleiro. 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 Ah, entendi. Porque É, ele atuou e dirigiu também. ele atuava e dirigia E era ali no nada. clube, no caso, é isso? No clube. Qual clube que era? Clube Atlético Santana fica, Clube Atlético existe Santana. ainda, se não me engano, se não me engano ainda existe. Numa daquelas travessinhas ali da Rua Mascarenhas Camelo, da Rua Aparecida, ali naquela região onde ele morava, Então você recebeu bem a e quando influência dele. solteiro. Muita influência e de contar assim coisas engraçadíssimas que ele se atrasava para noivar com a minha mãe porque ele ficava assistindo a novela e ele não perdia o capítulo. E aí dava o horário, porque tinha horário, né? Minha mãe não podia ficar a noite inteira esperando por ele. E aí ele atrasava. Não, mas estava vendo lá. Porque estava vendo a novela. Mas assim, e aí assim, a gente, nossa, parece uma coisa até, entre aspas, assim, sei lá, uma coisa fútil, né? Mas a questão, eu fico pensando, a paixão que ele tinha pelo teatro é uma coisa que aqui na nossa cidade a gente não tinha, né? Grandes grupos que vinham de fora e faziam apresentações de teatro, grandes montagens, e nem ele tinha condições de ir para São Paulo para ver, né? Então, acho que a questão dele ver as novelas, e nós sempre tivemos é, atores e atrizes maravilhosos, né? Desde sempre aqui no Brasil, né? É, eu acho que era uma forma dele se encantar com isso, dele realmente. E aí sempre é engraçado, eu me lembro de discutir com meu pai a respeito da atuação de determinado Uhum. ator numa novela ou num filme. E desde muito cedo, então, era um olhar que a gente tinha Sim, sobre isso, a entendi. atuação, não só a atuação, mas toda a produção que se apresentava ali. Então, já indo para essa questão que o senhor perguntou sobre no segundo no segundo ano do colegial, quando o senhor propôs atividade teatral, falei, nossa, caramba, a gente pode fazer esse tipo de coisa? Uau! Ficou toda Foi assim animada. É, mágico. é. Nossa, foi mágico, foi muito bom. Foi muito bom. E é até interessante, né, que eu nunca me considerei uma pessoa nem muito tímida, nem muito extrovertida. Eu acho que eu sou bem extrovertida, mas depois também em alguns aspectos, eu sou reservada. Sei lá, é como eu me vejo. Mas
nessa questão do teatro, embora eu não me sinta à vontade para atuar, eu nunca achei que eu tinha facilidade, jeito, traquejo para atuar, eu queria dirigir, eu queria é, Liderar. liderar aquela, assim, aquela ideia, né? Aquelas ideias, trazer Sim. o meu olhar sobre aquilo que eu estava lendo, né? E, e transmitir para as pessoas que iam atuar aquilo que eu gostaria de ver refletido, né? E também foi muito legal. Foi essa peça foi o Terrível Capitão do Mato, do Martins Pena. Do Martins Pena. É. E é uma peça muito interessante que aborda assim de uma forma cômica, aborda questões importantes, né? E até de crítica social e tudo mais. E foi muito interessante a, a nossa a nossa participação naquele ano. Tivemos um contratempo, uma desvantagem, digamos assim, que não pudemos montar num teatro, né? Por Que na causa época era o da salão nobre da reforma. escola, né? O auditório. O É. auditório, exato, E porque por quê? havia tido eu não sei muito bem, porque quando nós entramos já estava em reforma, Ah, havia é tido porque um tinha caído o problema, telhado. Na verdade, desmoronou caído o tudo. telhado, É, então desmoronou, daí tiveram que praticamente todo. refazer tudo. É. Eu me lembro que a gente saía para o pátio e ficavam os tapumes ali. A própria cantina, a gente nunca teve. Como eu estudei só 3 anos no Getúlio, eu nunca tive acesso àquela cantina que tinha naquela parte, que era o Durante fundo, 3 anos dava você para os não teve. fundos, Entendi. para os fundos do teatro, né? Então, embora tenha acontecido isso, da gente não poder ver aquela peça ser montada, né? Foi muito bacana o processo de adaptação que a gente fez para apresentar em sala. Foi A na sala ou foi na criatividade, sala de audiovisuais? eu tenho quase certeza que foi em sala. Na Eu própria não sala. tenho Tá bem. na própria sala. A gente era uma daquelas salas maiores, né, que nós tínhamos no Ah, segundo ano. sim. E no terceiro eu me lembro que era maior ainda a sala. Mas eu acho que foi na sala, sim, não foi na sala de audiovisual, não. Posso Certo. estar enganada, não me É, lembro. na própria sala de Mas, aula. de qualquer maneira, foi uma adaptação, né? A gente teve que se adaptar e tivemos que ser criativos, né? Então, eu me lembro que é, a gente pedia autorização para ir fazer ensaios lá na sala, para fazer para ter ideia de como íamos montar aquele cenário, porque eu me lembro que tinha uma casa, é, tinha um casarão que tinha que ser reproduzido ali para fazer parte da cena, né? E era tudo muito divertido de ir atrás, Então, tínhamos eu, diretora, tínhamos as produtoras, né? Se não me engano, a Gabriela fazia parte de iluminação e alguma coisa assim. Enfim, produção também, acho que a própria Adriana Dias, que eu comentei com o senhor. Minha memória é um pouco falha nesse aspecto, mas é isso. E, e o que eu mais me recordo é da preparação, da pesquisa que eu fiz para. Imagina, eu queria preparar aquelas pessoas para atuarem, né? Para atuar. E então eu fui atrás de técnicas de como que fala? De relaxamento, técnicas é, tipo meditação, né?
para permitir que aquilo internalizasse, os personagens internalizasse neles e tudo mais. Então, assim, foi, foram momentos assim de descobertas, né? E de conversar muito com meu pai na época, então dele contar muitas, não necessariamente de me influenciar no que eu estava fazendo, porque ele tinha muito disso também, ele não gostava de se, se colocar, se interferir, Interferir. né? Ele não queria interferir, mas aí ele invariavelmente contava o que acontecia, as coisas que aconteceu na época dele, as coisas divertidas que aconteceram, as coisas não tão divertidas e tudo mais. Coisas que dava certo, coisas que não dava certo. Então, assim, tentando talvez me aconselhar sem parecer que ele estava querendo interferir, né? Mas foi muito marcante esse período. Então, eu me lembro de fazermos ensaios na minha casa. Minha mãe tinha meus pais tinham tipo um terraço na parte de Sei. cima de Aí levava casa, e eu toda a me turma? lembro. É, Ah, é? Ia toda a nesse, turminha na sua casa. na minha casa, é. E como E que pelo era? menos no Sei. segundo ano foi assim. Era muito divertido, né? Ao mesmo tempo, eu tentava assim ficar muito séria, né? Muito atenta ali e tal, não queria que fizesse piadinha, né? Tinha a hora que a gente tava brincando, a gente tava brincando, mas a hora que era pra ensaiar a sério, tinha que levar a sério, né? E isso foi muito marcante para mim, porque eu nunca me vi assim como uma pessoa capaz de liderar, E você né? aprendeu a liderar, então. Foi, e assim, acho que de uma forma suave, sem aquela pecha de autoritarismo, né? Aquela coisa mandona, né? Sei. Mas ao mesmo tempo, não, gostei disso, ficou bom. Não, não gostei disso, não ficou bom, vamos fazer diferente, né? Assim, de pontuar, de saber pontuar é, sem magoar, né? E tudo mais. Então foi muito revelador para Sei. mim. Seu país ficava doido para espiar de vez em quando? É, imagino que sim, imagino que sim. Mas a gente também marcava, era dia de semana, certamente ele estava lá trabalhando na É, nem oficina dava. dele, né? É, É, nem dava. Mas foi muito legal. Então, daí muito você legal. aprendeu na verdade, então, a liderar também ali. Então, nenhuma das duas, porque depois no terceiro ano vocês fizeram de novo. Isso, no terceiro ano, aí foi diferente, não foi uma peça, foram esquetes, né, de humor, com base em crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, que era uma das minhas paixões, né? E eu não me lembro se foi o senhor que propôs ou se foi algo que eu consegui que escolhessem. Eu não Entendi. tenho, eu não me lembro desse detalhe, mas eu já conhecia muitas crônicas dele, Ó, muitas. também o Terrível Capitão do Mato, do Martins Penas, você já tinha lido antes? Não, Não, foi ler naquele não. momento. Ah, bom, é que no segundo ano nós É, estamos vendo o romantismo, né? Consequentemente, você estava isso. atrás de textos do período literário. Foi isso mesmo. E o terceiro ano, Luciano Veríssimo, porque também fazia parte. Exatamente. Tanto é que te- tivemos amigas que fizeram outros outros contextos, né? Eu acho que eu não vou me lembrar do nome agora, mas algo mais assim pro Uhum, drama, né? Eu não me lembro sei. agora quais E eram aí os você, autores, nesse caso, mas você só dirigiu também, né? também, não, na verdade não, na verdade tinha um esquete que eu fazia, que eu atuava. Eu me propus a atuar, mas foi péssima, minha experiência, né? Eu me senti péssima, porque além de tudo,
Eu acho que era um monólogo. Então, assim, foi muito mal escolhida essa passagem. Eu me lembro até hoje, era uma apresentação, coisas da cabeça do Veríssimo, né? Era como se fosse a apresentação de um show desses estilo assim, Ana Maria Braga, que faz comida ao vivo, só que era um canibal. Ah, Eu nunca me senti eu me senti a pessoa mais sem graça da face da Terra, porque aquilo tinha talvez um contexto de humor no texto, né? E para fazer uma esquete, talvez precisasse alguém com uma qualidade cênica muito melhor que a minha. Foi péssima experiência. Mas as outras esquetes foram sucesso absoluto. Eu me lembro que teve o Varrum, que era uma historinha, uma crônica, que tinha dois casalzinhos de namorado. O Varrum era, se não me engano, o Luiz Carlos Piccinini de novo. Que, bom, no Terrível Capitão do Mato, os atores principais eram o Luiz Carlos Piccinini e a Luciana Martinez, hoje Zaina. E tínhamos acho que o Gustavo, o Alessandro Haddad e Luiz Fernando, esses atuando, né? E aí tinha o background que é eu, a Gabriela, a Adriana Dias. Eu não me lembro se o Pedro Guerra fez alguma participação conosco também nessa época, no segundo ano. Eu tenho quase certeza que o Pedro Guerra estava no nosso grupo, no segundo. Bom, e daí no terceiro tivemos as crônicas, voltando a elas então. Tivemos essa do Varrun, com o Luiz Carlos e a Yandra fazendo os personagens principais. Depois tivemos uma crônica que envolvia a história com um ônibus, e aí eram várias pessoas, que era um grupo bem maior. Teve uma outra esquete que era no com. ônibus não foi do Carlos Drummond? Ou vocês pegaram só Luiz Fernando Veríssimo dessa vez? E eu tenho lembrança só Foi Veríssimo, só mas Veríssimo. eu vou me recordar melhor, que eu devo ter isso anotado em algum lugar. Mas eu acho que era só Veríssimo. E, a gente tem também uma história ótima. Tem uma das esquetes era com o Klupel e a Ana Luísa Nitaki. E as as cenas que a gente ensaiava, daí ensaiávamos lá na escola, não ensaiamos, acho que nunca, não ensaiamos nenhuma na minha casa. Ensaiávamos na escola. Era muito engraçado, tinha uma cena com um casal e a gente teve que levar uma cama para a sala de aula para apresentar, e enfiamos a cama lá dentro. Eu lembro E dessa cama. num dos ensaios a gente quebrou a cama, quebraram a cama, começaram a fazer. Foi, foi um barato, foi tudo muito divertido nesse ano. E até hoje tem essa piada na turminha, né? Entre os colegas por causa desses momentos, dessa apresentação do Veríssimo. Foi muito legal. Nesse ano daí já, provavelmente os ensaios não foram na minha casa porque meu pai faleceu muito cedo, naquele ano, em março, né? Isso é Naquele bem- ano, do terceiro ano. E aí, acho que foi bem importante eu ter esse, esse momento de crônicas do Veríssimo, que era algo mais ao mesmo alegre. tempo alegre, que Hum, sempre me passou tanta alegria, assim, de estar lendo as coisas que ele escrevia com tanta perspicácia, né? Tão hum. inteligente. Então, foi muito bacana.
Sim. E é interessante, então, você sempre desempenhou esse papel, então, de coordenação, né? É, foi, foi algo que eu descobri que acabou sendo muito importante na minha vida, porque em todos os momentos, em todos os momentos, até no trabalho mesmo, que eu fui chamada para dirigir algo que eu tinha que exercer por forças superiores, né, de hierarquia, um papel mais, digamos assim, de chefe mesmo, sabe, nesse contexto mais comezinho, assim, não dava certo. Não gosto. Eu gosto dessa ideia de, sabe, de estar acomodando, de estar estabelecendo essa relação, coordenando realmente, né? Não de impondo. Mas, assim, particularmente naquela época, eu tenho essa lembrança forte de saber me posicionar Uhum. naquilo que eu achava que dava certo, daquilo que eu achava que não ia rolar, que aquilo assim fica bom, daquele jeito não fica, né? Esse olhar assim do teatro foi muito importante para mim, de eu sentir que eu estava fazendo bem aquilo, que realmente a, o resultado era bom, né, daquilo que eu transmitia, né? Pelo menos eu sinto assim, né? E Então, hoje, interessante que se eu você não. se vê naquela época desenvolvendo esse tipo de atividade, né, que você fez lá, e hoje, por exemplo, você vê que aquilo fez o que para você? Fez bem, fez mal? Como que você encara isso hoje, olhando você nesse contexto todo? Nossa, fez muito bem, né? Fez muito bem. Eu acho que passou, estabeleceu, me ajudou a construir uma certa segurança, né? De que eu era capaz de analisar e de transmitir a minha opinião sem ficar preocupada ou tão preocupada com o que, né? Será que vão achar ruim e tal? Não, né, de saber explicar aquilo, saber argumentar, né? Uhum. Saber explicar por que que eu achava que aquilo deveria ser feito de uma forma, não de outra. E então, eu acho que isso, acho que me transmitiu essa segurança. E eu tenho uma lembrança muito forte eu não vou me lembrar agora se foi no segundo ou no terceiro ano, que o senhor deve se lembrar que o senhor fazia muito disso, de fazer com que nós nos dessemos nossas próprias notas, Ah, foi a autoavaliação que eu dava. a autoavaliação. É, tinha um bimestre que vocês que davam nota para vocês mesmos, eu não falava nada, não discutia nada. Nesse, agora eu não, agora eu acredito que tenha sido no terceiro ano, no bimestre da apresentação. Não vou me lembrar se foi no segundo ou se foi no terceiro, mas diante da apresentação era para a gente dar a nossa própria nota. Eu me lembro de estarmos reunidos em círculo, que o senhor fazia assim, né? E cada um foi falando ali, e eu me lembro de pânico, entrar em pânico, assim, como assim eu vou me dar a minha nota? Não sei. Ah, é difícil avaliar, né? E ela Nossa! avaliar-se pior ainda. E olhando para trás, né? Olhando para trás, eu vejo, né? Eu vejo aquela menina que realmente, coitadinha, realmente não sabia se autoavaliar, né? Por quê? Porque tinha aquela falsa ideia de humildade, né? Aquela coisa que a gente, quando a gente acha que humildade é ser
modesto, exacerbadamente modesto, exageradamente modesto, né? Quando a humildade, eu penso assim hoje em dia, né? Já passados tantos anos, né? Eu penso que é a gente se enxergar pelo que realmente a gente é, nem mais nem menos, né? Conseguir se ver pelo que realmente se sabe. Não sabemos tudo, estamos longe de saber tudo, e como já dizia lá o filósofo, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Mas então naquela época foi uma tarefa que não sei que nota eu me dei, mas eu me lembro que o senhor. Mas só isso? O senhor falou que não falava nada, mas para mim o senhor falou. Mas só isso o senhor ficou inconformado. Por quê? Né? Falei Por depois, que só. será, né? É, Por que será, né? Porque realmente a eu tinha humildade. É. essa falsa humildade, né? Falsa humildade, né? Esse falso entendimento do que é a humildade, né? Você tinha dado quanto? 7,5? Provavelmente, E provavelmente. você merecia E aí nós negociamos e chegamos em 8,5. Olha que bênção. muito pouco ainda. É que eu era ruim para dar nota, né? Mas muito legal você relembrar dessa autoavaliação. Nem eu estava lembrando disso. Muito bom. Isso foi muito marcante mesmo. Foi muito marcante porque com o tempo a É, gente vai aprendendo esse tipo de coisa, né? O é. quanto é E adquirir importante a uma gente. responsabilidade em cima dessa nota, né? Exato. Você me fez lembrar agora de uma situação que vale a pena lembrar. Um dia eu estava na sala, que dei a autoavaliação, né? E aí, quando eu passei ao lado de um dos garotos, eu acho que era primeiro colegial ainda também, ou segundo, não lembro bem, mas era primeiro ou segundo. E ele era muito brincalhão, né? Ele era muito, assim, uma pessoa ótima, mas ele levava tudo assim muito na brincadeira. Daí, eu ia passando ao lado dele, dava uma espiadinha com o olhar assim, ele tinha dado nota 10 para ele. E em relação àquilo que o pessoal tinha feito, né, que um observava também muito o outro, eu pensei comigo, e ele está dando uma nota além do que ele deveria colocar, porque no fim o pessoal ficava sabendo da nota depois, porque via boletim, saía a relação de notas, né? E às vezes Sim, fixavam até a relação. E eu não, é verdade. e eu, quando cada um fazia sua autoavaliação do bimestre, como esse caso, eu não falava nada, né? Cada um sabia a sua nota, acabou. Aí eu passei, olhei e tal. E aí eu cheguei, passei lá na frente de novo, falei, olha, não se esqueçam que essa nota é vocês que dão e vocês que assumem a nota. Então, sejam cuidadosos, né? Só falei isso. Bom, tudo bem. Aí chegou no final, recolhi tudo e fui embora. Quando eu estava chegando naquela escada lá que sobe para a sala dos professores, né, Uhum. ele chegou correndo e tentou entrar na minha frente, né? E eu estava indo para uma outra sala. Na verdade, eu ia no outro prédio, né? Aí ele veio, falou, professor, para aí, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, depois, né? Estou indo para outra sala. E não era intervalo, né? Ele falou assim: não, professor, pelo amor de Deus, preciso falar com o senhor. Eu falei: depois vai ter o intervalo, nós conversamos. Agora eu não posso. Não, professor, tem que ser agora. Eu falei assim: não posso. Eu estou subindo. Professor, pelo amor de Deus, professor. Eu falei, tá, o que que você quer falar? Ele, "Ai, professor, pelo amor de Deus, me empreste minha folha de volta." Eu falei assim: emprestar sua folha de volta? Por quê? Eu quero alterar a nota. Eu falei, não. Ele falou, não, professor, pelo amor de Deus, o senhor vai mostrar essa nota para os outros depois? Eu falei, essa nota sai no boletim. Ele falou, não, professor, pelo amor de Deus. Eu falei, sim, pelo amor de Deus, por quê? Não vou deixar você mudar mais a nota. Ele falou, mas professor, pelo amor de Deus. Eu falei, não, porque na hora eu falei, assumam a nota que vocês vão dar. Então, o momento da avaliação era aquele. Agora, se você está pensando, é outro momento. Agora é outra avaliação. Aquele momento é aquele momento. Então, o senhor vai, então,
deixar essa nota ali. Foi, eu avisei bem e está escrito, está tudo explicado na folha que vocês assinaram. Lembra que tinha toda uma explicação, depois embaixo você tinha que dar nota. Gente, anos depois, acho que uns 10 anos depois, eu estava passando na rua, ele estava vindo do outro lado, atravessou, veio e falou para mim, professor, o senhor não sabe quanto aquela autoavaliação fez eu modificar o meu pensamento e tomar mais cuidado com as coisas. Queria dizer para o senhor que o senhor deu uma lição mesmo para mim, importantíssima, porque cada vez que eu ia fazer alguma coisa, eu parava e pensava se eu estava de acordo com aquilo que eu estava fazendo, e assim por diante. Ele fazia sempre uma autoavaliação. Quer dizer, deu Sim, sentido, né? Mas olha, com certeza. antes agora de nós encerrarmos, eu queria que você diga alguma coisa que você ainda não disse e gostaria de dizer. Pode ser que você tenha ainda alguma coisa desse contexto todo que você gostaria de contar. O que eu acho que eu gostaria de dizer para o senhor é que, para mim, esse momento tão especial que o senhor proporcionou com essas montagens, com essas atividades, né, que nós desempenhamos, foi para mim a continuidade de algo que eu sempre senti que existia em mim, né? Como o senhor falou no início, de eu parecer sempre muito atenta às aulas de literatura, porque justamente essa questão da literatura, da arte em geral, né? Da arte em geral. Eu ouvi, não faz muito tempo até, e fez muito sentido para mim. Sabe aquele ator, o Ethan Hawke? É um ator americano, se não me engano. Ethan Hawke. Eu não sei se a frase é dele, eu acho que não é. E ele, esses videozinhos que passam nas timeline da gente, das redes sociais, ele falando sobre a arte em geral, mas sobre a literatura em particular, a poesia, que é aquilo que nos une, dá essa sensação de pertencimento à humanidade, né? A nossa humanidade, né? Que quando a gente está muito triste, achando que nunca ninguém ficou tão triste na vida como eu estou me sentindo triste naquele momento, você descobre uma poesia, ou lê uma história, um livro, uma peça de teatro, ou vê realmente uma pintura, sei lá, e aquilo está retratado ali. Aí você vê que não, alguém já se sentiu daquele jeito antes. E isso me traz esse conforto, me conforta, que é um sentimento humano. E o contrário também, né? Eu estou sentindo uma alegria, uma euforia, uma coisa assim que eu quero explodir de tanta emoção, de tanta alegria, e eu não sei expressar aquilo, e aí eu leio algo, me cai alguma coisa nas mãos, eu vejo algo que aquilo está refletido, aquela alegria, aquele momento maravilhoso está refletido ali naquelas palavras, numa frase, num verso, né? E eu acho isso, acho que falei já antes para o senhor, né? Acho isso, para mim, sempre foi muito terapêutico, né? É algo Falou que certinho. é algo que realmente, desde sempre, a arte, de modo geral, sempre foi algo extremamente importante na minha vida, né? Na conexão muito forte com meu pai, de quem eu, infelizmente, fui separada, né? Nós nos separamos tão cedo, né? Eu tinha 16 anos, mas que deixou tão marcada em mim esse amor, né? Pela leitura, Sim. pela esse encanto pela atuação, né? Então, eu não posso deixar de dizer que eu fiquei absolutamente encantada com a noite do Oscar, por mais, sei lá, bobinho que possa ser, né?
eu sempre gostei de acompanhar as cerimônias do Oscar, sempre gostei a gente assiste, né, os filmes americanos e é a maior produção, né, de audiovisual do mundo, então tem a sua importância. Então não foi realmente muito, fiquei muito emocionada A com Fernanda. a conquista da As Fernanda Torres, Fernandas, né? que nem você, né, E ainda Fernanda? Meu igual, filho aliás, Fernando, seu filho Fernando. tudo Eu acho que eu vou contar uma lutadora, última né? coisa. Por que que Lutadora, eu combatente. Vocês. Deu certinho o nome, né? eu vou contar para o senhor por que que meu nome é Fernanda. Ah, Meu pai era tão noveleiro, como eu contei, hum, que na época que eu estava para nascer, a minha mãe queria que meu nome fosse Geórgia, porque meu pai é Jorge, ela queria que fosse Geórgia. Ok. O nome da minha mãe é Altiva, é um motiva. nome diferente, né? Ela queria um nome mais. Altamente significativo também, altiva. Pois é, pois é. E daí? E ela se chamava Altiva por causa de uma professorinha que tinha lá no sítio onde ela foi. E a mãe dela ficou encantada com a professorinha, era Altiva e colocou o nome da minha mãe de Altiva. Mas enfim, eu me chamo Fernanda porque na época em que eu estava para nascer, minha mãe então queria que eu fosse Georgia, meu pai falou assim: não. Meu pai era apaixonado pela Dina Sfá. Diniz Fá. E ela fazia na época a novela Selva de Pedra, se não me engano. Hum, E eram duas personagens, Simone e Fernanda. Eu sei que uma das personagens era Fernanda, e era a personagem que a Dini Sfá fazia. E eu, então, me chamo Fernanda por causa da Dini Sfá. a influência das novelas, ainda mais para um noveleiro. Influência, influência das novelas. Noveleiro, e assim, de Então, e o seu assistir pai clássicos exerceu desde essa sempre. influência em você, e você, por acaso, exerceu essa influência em alguém? Eu acho que sim. Eu É, tenho, eu tenho a impressão que sim. entendi. O meu marido, eu tenho duas filhas, né? E o meu marido é da área de informática, né? Mais para exatas, mais para, né? E eu sempre fui de humanas, né? Como se diz, fiz direito, fui para essa linha. E leio para as minhas filhas grávida Da delas, barriga, né? é. Desde a barriga, E acho que elas igualmente se apaixonaram, porque a mais velha faz letras na USP, sempre falou que queria ser professora e depois ficou um pouco na dúvida, mas acabou optando realmente por letras e está encantada, já está no segundo ano e felicíssima com os projetos e tudo mais. E, e a caçula diz, né, ainda é muito novinha, mas diz que quer fazer cinema. Ótimo. E toda enfranhada lá nas atividades de teatro da escola e atua muito bem. E acho que tem a verve ali do vô Jorge Ah, é. atuando, né, É, do vovô. do vovô. Muito legal. Fernanda, querida, muito obrigado, viu, por essa Eu que disponibilidade agradeço. sua de estarmos aqui conversando neste momento tão precioso. Agradeço. Judiando de você, né? São 10h30 da noite, né? Então, Imagina, foi um prazer enorme. você, depois do trabalho, né, nos dar essa atenção e contar um pouco dessa sua trajetória tão bonita e acompanhada de pessoas tão maravilhosas, né? Quantas pessoas com você também, e você com Sim, essa sua característica, né, de coordenar, de gerenciar as ações, né? Nunca como chefe, né, mas sim como uma líder. não. Dá para perceber isso É, desde aquela época, né? Você vê que coisa maravilhosa. E essa sua satisfação, né, de ter estado com as pessoas e como você é uma grande leitora, né? Então, para finalizar, eu quero que você diga uma coisa: um livro que você indicaria para alguém ler e por quê? puxa vida, um só. Pode ser mais de um, fala.
Não, não tô brincando, é que realmente É difícil. eu é difícil de escolher, né? Mas eu acho que me ocorre agora Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hum, Acabei não falando do Machado de Machado de Assis, Assis, mas eu acho fundamental. tão fundamental assim para não só para o básico, né, que é a capacidade de interpretar e tudo mais, mas o burilamento das ideias e o prazer que isso proporciona para quem lê. E daquela É, época, né? Quer dizer, imagine, era um bruxo mesmo, né? período do Não é à toa que realismo ele era chamado. brasileiro, né? E o Machado de Assis é lido no mundo todo, né? O pessoal no Brasil não quer Pois saber é, disso. Quer dizer, não todos, né? exato. Felizmente, né? Mas muita gente não chega a Sim, nem saber disso, né? A sim, literatura o brasileira é quanto muito ele é boa. valorizado, o Né? quanto ele é E o Dom valorizado no Casmurro, que mundo. até hoje ficam discutindo, né? Traiu ou não? Pois Captou, traiu é, ou traiu, não? não traiu? Nunca vão Aham, descobrir, aham. porque ele não deixou descobrir, né? Exatamente, A verdade é exatamente. essa. Tem livros e livros publicados a respeito, A respeito, artigos e mais artigos a respeito, e não, ninguém não consegue resolve. bater o martelo, É né? Porque aquilo literatura. é. E o que acontece? Exatamente. O poeta é um fingidor. O poeta aqui no sentido de o escritor, né? Quem pratica a ficção, né? É Sim, um fingimento. O sim, fingimento é a ficção. E é isso que você tanto falou e tanto valorizou e valoriza, né? A beleza da é. ficção, que ela, para nós, né, ela é necessária. E durante o realismo, mesmo sendo ficção, mas quanta coisa da realidade que estava sendo colocada ali de forma brilhante, né? E Exato, quantas exato. Eu acho. obras, né, do realismo foram colocadas e quanta gente ficou muito brava por causa disso. Por quê? Porque estava mostrando as mazelas da sociedade verdadeiramente, né? Tem muitas histórias para Exato. contar. A beleza da literatura, né? E, consequentemente, o teatro é Maravilhoso. literatura, né? Então, Sim, os sim, textos são literatura, as basicamente. novelas são literatura, e aí vai. Sim, sim. Fernanda, Deus abençoe você, viu? Muito obrigado, querida. O Que senhor também. estejamos Obrigada pela juntos oportunidade. e principalmente pessoalmente em breve, tá bom? Com certeza, com Obrigadão. certeza. Obrigada. E para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado mais uma vez por esses momentos aqui que nós ouvimos essas histórias de vida, né? As narrativas tão necessárias para a nossa vida, né? E essas narrativas aqui são verdadeiras, não são ficção. Obrigado. Obrigado, querida. Tudo de bom para você. Obrigada.